Uma mãe escravizada teve seu bebê de 8 meses arrancado de seus braços em 1863. 12 anos depois, quando finalmente se reencontraram, o menino disse algo que fez toda a fazenda parar em silêncio absoluto. Palavras tão poderosas que ecoaram por décadas e se tornaram lendárias. Mas antes de revelar o que ele disse, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero saber de onde você é. E se você gosta de histórias reais que emocionam e fazem pensar, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum relato poderoso como esse. Agora vem comigo descobrir as palavras que calaram uma fazenda inteira. Era um dia de céu azul impossível, daqueles que parecem zombar da miséria humana com sua beleza indiferente. Setembro de 1863, na fazenda São Sebastião, interior de Minas Gerais. O mercador de escravos havia chegado cedo, sua carruagem levantando poeira na estrada que cortava os cafezais intermináveis. Ele vinha a negócios, como sempre, comprar, vender, permutar vidas humanas como se fossem sacas de grãos ou cabeças de gado. Na senzala, Benedita segurava seu filho de apenas 8 meses contra o peito, embalando-o freneticamente, cantarolando baixinho uma cantiga de ninar em língua africana que sua própria mãe lhe ensinara. Miguel, assim ela o chamava secretamente, não o nome que os senhores haviam registrado, mas o nome verdadeiro, sussurrado apenas entre mãe e filho nas noites escuras da senzala. Ele era um bebê gordinho, de olhos grandes e curiosos, que sorria facilmente e já tentava dar seus primeiros passinhos cambaleantes agarrado às saias rasgadas da mãe. O feitor entrou na senzala com passos pesados que fizeram o chão de terra batida tremer. Seu rosto era uma máscara de indiferença profissional. Ele havia feito isso dezenas de vezes: separar mães de bebês, arrancar crianças dos braços que os embalavam. Para ele, era apenas mais um dia de trabalho. Benedita, chamou com voz monótona. O senhor mandou você levar a criança até a casa grande. Tem comprador interessado. O mundo de Benedita desmoronou naquele instante. Ela havia passado os últimos meses com aquele terror rondando seu coração como um abutre, mas sempre esperando, rezando, implorando aos orixás e aos santos católicos que aquele dia nunca chegasse. Não, senhor feitor, sua voz saiu como um gemido. Por favor, não. É só um bebê. Ainda mama. Ainda precisa de mim. Por favor. Ordens são ordens, o feitor respondeu sem emoção. E quanto antes você aceitar, mais fácil será para todo mundo. Especialmente para a criança. Benedita apertou Miguel contra si com tanta força que o bebê começou a chorar, sentindo a tensão no corpo da mãe, o terror que emanava de cada poro. Outras mulheres na senzala viraram o rosto, algumas chorando silenciosamente, outras apertando seus próprios filhos, sabendo que podiam ser as próximas. Era a cruel loteria da escravidão. Você nunca sabia quando o raio cairia sobre você. O caminho até a casa grande parecia interminável e ao mesmo tempo curto demais. Cada passo era uma agonia, cada batida do coração um martelo pregando o caixão de sua esperança. Benedita beijava a cabecinha de Miguel repetidamente, gravando na memória o cheiro dele, o peso pequeno em seus braços, a textura de sua pele macia, o jeito como seus dedinhos minúsculos se agarravam a ela. Na varanda da casa grande, o senhor Joaquim Alves estava negociando com o mercador, um homem baixo e gordo chamado Celestino, conhecido na região por fazer os melhores negócios, o que significava comprar barato e vender caro, sem se importar com famílias destruídas no processo. 800 mil réis, dizia o mercador, examinando o bebê como se fosse uma mercadoria qualquer. É um menino forte, saudável. Em alguns anos vai render um bom trabalhador. Tenho um fazendeiro em São Paulo interessado em investir no futuro, como ele diz. 700, contra-ofereceu o senhor Joaquim. A mãe é teimosa, dá trabalho. Provavelmente passou más influências para a cria. Benedita não conseguia acreditar no que ouvia. Estavam pechinchando sobre seu filho como se discutissem o preço de um porco ou de uma ferramenta. A dor em seu peito era tão física que ela pensou que seu coração literalmente se partiu ao meio naquele momento. 750, última oferta, disse o mercador. Fechado, concordou o senhor Joaquim,
e selaram o acordo com um aperto de mãos, enquanto Benedita desmoronava de joelhos, ainda segurando Miguel, que chorava agora com toda a força de seus pulmões pequeninos, como se soubesse, como se sentisse que algo terrível estava acontecendo. Entregue a criança, ordenou o feitor, mas Benedita apertou Miguel contra o peito com força desesperada, seu corpo todo tremendo em soluços que vinham das profundezas de sua alma. Era um choro primitivo, ancestral, o lamento de todas as mães que tiveram seus filhos arrancados através dos séculos, um som que parecia vir não apenas dela, mas da própria terra, das senzalas, dos navios negreiros, de toda a história de dor acumulada. Não! 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 Gritava ela, balançando para frente e para trás, como se o movimento pudesse de alguma forma protegê-los, criar um escudo invisível que os manteria juntos. Ele é meu filho! Meu filho! Vocês não podem fazer isso. Por favor! Eu imploro! O senhor Joaquim fez um gesto impaciente. Tire a criança dela. Já está demorando demais. 2 feitores avançaram. Benedita tentou correr. Mas para onde? Estava cercada, presa, sem saída possível. Lutou como uma leoa defendendo seu filhote, mordendo, arranhando, chutando. Mas eram 2 homens fortes contra uma mulher franzina esgotada pela maternidade e pelo trabalho forçado. Arrancaram Miguel de seus braços literalmente, tendo que quebrar o aperto dos dedos dela um por um. O grito que Benedita soltou quando finalmente perdeu contato com seu filho foi algo que assombrou aquela fazenda por anos. Era um grito que não parecia humano, um uivo de dor tão profunda que várias pessoas que o ouviram, incluindo alguns escravos nos campos distantes e até membros da própria família do senhor na Casa Grande, nunca o esqueceram. A esposa do senhor Joaquim, Dona Amélia, que estava na sala de visitas, empalideceu e teve que se sentar, a mão no peito, perturbada por aquele som de desespero absoluto. Miguel chorava também, seus bracinhos estendidos para a mãe, seu rosto vermelho e molhado de lágrimas, sem entender o que estava acontecendo, apenas sabendo que estava sendo separado do único mundo que conhecia, do único amor que era real e constante em sua curta vida. Mamãe! Mamãe! A palavra que ele acabará de aprender a dizer saía entre soluços, repetida vezes sem conta, enquanto o mercador o colocava numa cesta forrada com panos, preparando-o para a viagem. Benedita, ainda segurada pelos feitores, estendeu os braços numa súplica final, desesperada. Miguel! Meu menino! Mamãe te ama! Mamãe sempre vai te amar! Não esquece da mamãe! Por favor, não esquece! Ela gritava o nome verdadeiro dele, aquele que os senhores não conheciam, tentando gravá-lo no coração do bebê, tentando criar alguma conexão que transcendesse a distância que os separaria. Miguel! Miguel! Lembra da mamãe! Eu vou te procurar! Eu prometo! Vou encontrar você! Mas eram promessas vazias e ela sabia. Como uma escrava sem recursos, sem liberdade de movimento, sem direitos, poderia encontrar um bebê vendido para Deus sabe onde. Mas tinha que prometer, tinha que acreditar em algo, porque sem esperança, como continuaria respirando? O mercador colocou a cesta na carruagem, Miguel ainda chorando, seus gritos gradualmente se transformando em soluços exaustos enquanto a carruagem começava a se mover. Benedita lutou com uma força sobre-humana, conseguindo se soltar momentaneamente dos feitores, correndo atrás da carruagem, seus pés descalços martelando a terra dura, tropeçando, levantando, correndo mais. Miguel! Volta! Mamãe está aqui! Não vá embora! Por favor! Mas a carruagem era mais rápida. A distância aumentava. A última coisa que Miguel viu, virando sua cabecinha na cesta, foi a figura de sua mãe cada vez menor, ainda correndo, ainda gritando, até que a curva da estrada a engoliu completamente. Benedita nunca foi a mesma depois daquele dia. Algo fundamental se quebrou dentro dela, uma fratura na alma que nunca cicatrizaria completamente. Continuou trabalhando, não tinha escolha, acordando antes do amanhecer, passando longas horas nos cafezais sob o sol escaldante, voltando à senzala quando já estava escuro. Mas era como se seu corpo executasse os movimentos por pura inércia, enquanto sua mente e coração estavam presos naquele dia de setembro, naquele momento de separação.
À noite, na senzala, quando as outras mulheres conversavam ou cantavam baixinho, Benedita ficava calada, olhando para o nada, os braços cruzados sobre o peito como se ainda estivesse embalando um bebê fantasma. Às vezes, em meio ao sono agitado, acordava sobressaltada, chamando por Miguel, estendendo os braços para uma criança que não estava lá, e então a realidade caía sobre ela novamente como uma tonelada de tijolos. Perguntava a todo viajante que passava pela fazenda se havia notícias de um menino escravo vendido para São Paulo, descrevendo Miguel obsessivamente. A mancha de nascença em formato de meia-lua atrás da orelha esquerda, o jeito como ria mostrando apenas as gengivas, pois ainda não tinha dentes quando foi levado. Mas era uma tarefa impossível. Milhares de crianças escravas eram vendidas todos os meses. Uma agulha num palheiro seria mais fácil de encontrar. Os anos passaram cruelmente lentos e ao mesmo tempo rápidos demais. 1864, 1865, 1866. Cada ano que se passava, Benedita sabia que Miguel estava crescendo, mudando, tornando-se alguém que ela não reconheceria. Será que ele se lembrava dela? Será que em seus sonhos ainda havia o eco de sua voz, o calor de seus braços? Ou ele a havia esquecido completamente, como se ela nunca tivesse existido? Em 1871, a Lei do Ventre Livre foi promulgada, declarando livres todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Benedita ouviu a notícia e riu amargamente. Liberdade para os que nascem agora, mas e para os milhares que já haviam nascido e sido separados, vendidos, perdidos? Para Miguel, onde quer que estivesse, aquela lei não significava nada. Ela envelheceu prematuramente, seu corpo curvando-se não apenas pelo trabalho pesado, mas pelo peso da tristeza constante. Seus cabelos embranqueceram antes do tempo. Linhas profundas se gravaram em seu rosto, não as linhas naturais da idade, mas as marcas de uma dor que nunca cessava, que estava sempre presente como uma febre baixa que nunca passava completamente. Outras mulheres na senzala tentavam consolá-la. Talvez ele esteja bem, diziam. Talvez tenha um senhor bondoso, comida suficiente, não sofra castigos. Mas Benedita sabia que essas eram apenas palavras vazias. Não importava se ele tinha comida ou estava livre de chicotadas, ele estava sozinho, sem mãe, sem a pessoa que o amava incondicionalmente, e isso era uma forma de crueldade que nenhuma bondade superficial de um senhor poderia compensar. Era início de 1875, 12 anos após a separação, quando o primeiro rumor chegou à fazenda São Sebastião. Um tropeiro que passava contou numa venda próxima sobre um menino escravo extraordinário que trabalhava numa fazenda em São Paulo. Tem uns 12 anos, dizia o homem, mas fala como gente grande. Inteligente demais para o próprio bem. O senhor dele até deixa que aprenda a ler. Imaginem. Dizem que o menino tem memória prodigiosa, lembra-se de coisas de quando era bebê. A notícia chegou a Benedita através de Joaquim, um escravo que trabalhava como mensageiro entre fazendas. Ele entrou na senzala uma noite e foi direto até ela. Benedita, ouvi uma história que pode interessar você. Tem um menino em São Paulo. Benedita agarrou o braço dele com tanta força que deixou marcas. Onde? Em que fazenda? Qual o nome dele? Como é ele? Calma, calma, Joaquim disse. Não sei muito. Apenas que é na região de Campinas, numa fazenda grande de café. O menino se chama João, pelo que ouvi. Mas tem uma marca de nascença atrás da orelha. O coração de Benedita disparou. Marca de nascença. Atrás da orelha. Podia ser coincidência. Provavelmente era coincidência. Mas, e se não fosse? Durante semanas, ela não conseguiu pensar em outra coisa. Fazia seu trabalho mecanicamente, sua mente a quilômetros de distância, imaginando possibilidades, criando cenários. E se fosse Miguel? Como poderia chegar até ele? Campinas era longe, muito longe. Ela não tinha permissão para sair da fazenda, não tinha dinheiro para subornar quem pudesse ajudá-la, não tinha nenhum recurso além de sua esperança desesperada. Benedita começou a planejar. Era loucura, ela sabia, mas era uma loucura necessária.
Começou a guardar pequenos pedaços de pão, escondendo-os para ter o que comer se conseguisse fugir. Observou os caminhos, as rotinas dos feitores, os momentos de menor vigilância. Conversou discretamente com outros escravos que conheciam as rotas, os quilombos, os lugares onde poderia se esconder durante o dia e viajar à noite. Mas antes que pudesse executar qualquer plano de fuga, outra notícia chegou. O senhor Joaquim Alves havia falecido de repente, vítima de uma febre. Sua morte jogou a fazenda em um caos administrativo. Havia dívidas que ninguém sabia, hipotecas, promissórias não pagas. Os herdeiros brigavam entre si pela herança. E então, para saldar parte das dívidas, foi decidido que alguns escravos seriam vendidos. Benedita estava entre eles. O leilão aconteceu numa tarde quente de março de 1875. Benedita foi levada juntamente com outros 12 escravos da fazenda São Sebastião para a praça central da cidade mais próxima, onde compradores de várias regiões se reuniam mensalmente para negociar peças. Era uma cena que se repetia por todo o Brasil. Seres humanos em exposição, sendo examinados como animais, suas bocas abertas para a inspeção dos dentes, seus músculos apalpados para avaliar força, suas histórias reduzidas a linhas num catálogo. Benedita estava entorpecida. Após 12 anos de separação, após ter finalmente ouvido um rumor que poderia, apenas poderia, ser sobre Miguel, ela estava sendo vendida. Seria levada para sabe Deus onde, talvez ainda mais longe de qualquer possibilidade de encontrá-lo. Os compradores circulavam, fazendo perguntas ao leiloeiro. Essa aí é boa trabalhadora? Tem vícios? Já tentou fugir? Benedita respondia mecanicamente quando interrogada, sua voz monótona, seus olhos vazios. Parte dela não se importava mais. Parte dela estava cansada demais para sentir medo ou esperança. 500 mil réis! Gritou um comprador. Era um homem alto, magro, de uns 50 anos, com roupas que sugeriam alguma prosperidade mas não ostentação excessiva. 600. Contra-ofereceu outro. 650. 700. O primeiro comprador hesitou. Então, 800 mil réis. Última oferta. Vendida, declarou o leiloeiro, batendo seu martelo de madeira. O comprador aproximou-se de Benedita. Meu nome é Antônio Ferreira, disse. Tenho uma fazenda em Campinas. Você vai trabalhar na casa grande, cuidando das roupas e ajudando na cozinha. Benedita levantou os olhos pela primeira vez, realmente focando no homem. Campinas, repetiu com voz rouca. Sim, Campinas. Por quê? Tem alguém lá? Talvez, Benedita disse, e pela primeira vez em anos, uma pequenina centelha de algo parecido com esperança brilhou em seus olhos. Talvez eu tenha. A viagem para Campinas levou 3 dias. Benedita ia numa carroça com outros 5 escravos que o senhor Antônio havia comprado. Durante todo o caminho, ela não conseguia parar de pensar. Estaria mais perto de Miguel agora? Seria possível que, numa cruel ironia do destino ou numa bondade inexplicável do universo, ela estivesse sendo levada justamente para perto dele? Campinas era maior do que ela imaginava. Havia dezenas, talvez centenas de fazendas na região. A probabilidade de estar na fazenda certa, ou mesmo próxima a ela, era minúscula. Mas era mais do que tinha tido em 12 anos. Era uma possibilidade, por menor que fosse. A fazenda Santa Cruz do Senhor Antônio era próspera e bem administrada. Ele era conhecido na região como um senhor relativamente justo. Ainda era um escravocrata, ainda tratava seres humanos como propriedade, mas evitava os castigos mais cruéis e mantinha as famílias juntas quando possível. Pequenas misericórdias que não mudavam a natureza fundamental da injustiça, mas que faziam alguma diferença no dia a dia dos que viviam sob seu poder. Benedita foi designada para trabalhar com Dona Clara, a esposa do senhor Antônio, uma mulher de meia-idade com um rosto gentil mas cansado. Você vai cuidar das roupas, fazer remendos, ajudar com a lavagem, explicou Dona Clara. É trabalho pesado, mas fora do sol. Pode considerar isso uma sorte. Sorte. Benedita quase riu.
Que palavra era aquela para descrever qualquer aspecto da escravidão? Mas manteve o rosto neutro e assentiu. Benedita começou sua busca discretamente. Sabia que não podia ser óbvia, não podia fazer perguntas demais ou chamar atenção indevida. Então foi paciente, estratégica. Conversava com outros escravos que vinham de fazendas vizinhas, trocando informações durante os domingos quando alguns senhores permitiam visitas entre propriedades. Conhece algum menino de uns 12 anos, inteligente, que sabe ler? Perguntava casualmente. Ouvi falar de alguém assim. As respostas variavam. Alguns conheciam meninos que sabiam ler, habilidade rara mas não impossível entre escravos. Outros sabiam de crianças inteligentes. Mas ninguém parecia conhecer um que juntasse todas as características e tivesse a marca de nascença específica. Meses se passaram. Benedita mantinha a esperança viva através de pura força de vontade, mas era como tentar segurar água nas mãos. Escorria entre os dedos, não importava o quanto apertasse. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, suas mãos constantemente em movimento lavando, passando, remendando. E enquanto trabalhava, rezava, para os santos católicos que lhe haviam ensinado, para os orixás que sua mãe lhe contará em segredo, para qualquer força no universo que pudesse estar ouvindo. Foi num domingo de outubro de 1875 que a informação chegou. Uma mulher escrava chamada Rita, que trabalhava numa fazenda a 2 léguas de distância, veio visitar uma prima na fazenda Santa Cruz. Durante a conversa, mencionou casualmente: "Tem um menino na fazenda do meu senhor que é uma coisa extraordinária. Sabe ler melhor que muito branco. O próprio filho do senhor pede para ele ler os livros em voz alta. Nome dele é João, mas dizem que ele insiste que seu nome verdadeiro é outro. Miguel, acho." O tempo parou para Benedita. O barulho ao redor, conversas, risos, o canto de um pássaro, tudo desapareceu, substituído por um zunido agudo em seus ouvidos. "Miguel", conseguiu dizer, sua voz saindo estrangulada. "Você disse Miguel?" "Isso mesmo", Rita confirmou. "Coisa estranha. O senhor o registrou como João quando comprou, mas o menino sempre corrige, diz que é Miguel. Apanha às vezes por isso, mas não desiste. Teimoso como uma mula. Ele tem alguma marca? Algo que o distingue?" Rita pensou por um momento. "Agora que você menciona, sim. Tem uma manchinha atrás da orelha. Formato engraçado, parece uma lua crescente." O mundo inteiro pareceu girar. Benedita teve que se sentar no chão abruptamente, suas pernas não a sustentavam mais. Lágrimas começaram a jorrar de seus olhos sem controle, anos de dor acumulada explodindo de uma vez. "É meu filho", sussurrou, depois mais alto: "É meu filho. Miguel é meu filho." As outras mulheres se reuniram ao seu redor, abraçando-a, chorando com ela, compartilhando aquele momento extraordinário de esperança que raramente visitava suas vidas. Rita segurou as mãos de Benedita com força. "Você é a mãe dele? A mãe que ele procura?" "Ele me procura." Benedita mal conseguia falar, soluçando entre as palavras. "Ele se lembra de mim?" "Lembra sim", Rita disse, também com lágrimas nos olhos. "Conta para quem quiser ouvir que foi separado da mãe quando era bebê. Diz que vai encontrá-la um dia. Todo mundo acha que é fantasia de criança, mas ele insiste. Diz que tem memórias, flashes de uma mulher que o embalava, que cantava para ele." Benedita enterrou o rosto nas mãos, seu corpo sacudindo com a força dos soluços. 12 anos. 12 anos separados. Mas ele não a havia esquecido. Contra todas as probabilidades, contra a lógica de que um bebê de 8 meses não poderia ter memórias duradouras, Miguel se lembrava. De alguma forma, em algum nível, ele sabia que tinha uma mãe que o amava, e mantinha viva a esperança de reencontrá-la. Benedita não dormiu naquela noite. Ficou acordada na senzala, sua mente trabalhando freneticamente. Miguel estava a apenas 2 léguas de distância. 2 léguas. Era tão perto e ao mesmo tempo impossível de alcançar. Ela não tinha permissão para deixar a fazenda sem autorização expressa, e conseguir tal autorização era quase impossível.
Mesmo que conseguisse, como explicaria o motivo da visita a uma fazenda específica? Durante as semanas seguintes, Benedita tentou várias abordagens. Pediu ao Sr. Antônio permissão para visitar uma prima numa fazenda vizinha, mas foi negado. Tentou conseguir que Rita levasse mensagens para Miguel, mas Rita tinha medo de ser pega e castigada por interferir. Tentou convencer outros escravos que tinham mais liberdade de movimento a ajudá-la, mas a maioria tinha medo das consequências. A frustração era torturante. Saber que Miguel estava tão perto, que depois de 12 anos ela finalmente o havia encontrado, mas não conseguir chegar até ele era uma agonia quase pior que a separação original. Pelo menos antes havia a incerteza, terrível, mas que permitia alguma forma de negação. Agora ela sabia exatamente onde ele estava, podia até calcular a distância em passos, e ainda assim era inalcançável. Foi Dona Clara quem, sem saber, forneceu a solução. Num dia de dezembro, ela chamou Benedita e disse: "Vou precisar que você me acompanhe numa visita na próxima semana. Vou ver minha amiga Dona Eduarda, que mora na fazenda Bela Vista. É uma viagem de um dia. Você vai ajudar a carregar os presentes e fazer companhia." Benedita quase gritou de frustração. Fazenda Bela Vista, não a fazenda onde Miguel estava. Mas então teve uma ideia. "Dona Clara", disse hesitantemente, "a senhora por acaso conhece a senhora da fazenda?" Ela forçou sua memória, tentando lembrar o nome que Rita mencionara, Fazenda Três Palmeiras. "Conheço", Dona Clara respondeu. "É da Dona Márcia, esposa do senhor José Pedro." "Por quê?" "É que ouvi dizer que ela é muito boa em bordados. Pensei que a senhora talvez quisesse conhecer o trabalho dela." Era uma mentira descarada, e Benedita rezou para que funcionasse. Dona Clara considerou por um momento. "Bordados, você diz? Bem, eu de fato preciso de umas toalhas novas bordadas para a mesa de jantar. Talvez possamos fazer uma parada rápida lá, já que está no caminho." Benedita teve que morder a língua para não gritar de alegria. Ela havia conseguido. De alguma forma, através de uma combinação de sorte e estratégia desesperada, havia conseguido uma oportunidade de estar fisicamente na mesma fazenda que Miguel. A semana até a visita foi a mais longa da vida de Benedita. Cada dia arrastava-se como se fosse uma semana, cada hora como um dia. Ela mal conseguia comer, mal conseguia dormir. E se algo desse errado? E se Dona Clara mudasse de ideia? E se eles não parassem na fazenda Três Palmeiras? E se parassem, mas Benedita não conseguisse ver Miguel? E se visse, mas ele não a reconhecesse? As possibilidades a atormentavam. Mas finalmente, o dia chegou. Dona Clara, Benedita e mais duas escravas partiram na carruagem numa manhã clara de dezembro. O caminho parecia interminável, cada curva uma eternidade. Benedita apertava as mãos com tanta força que suas unhas cravavam nas palmas, deixando marcas vermelhas. Quando finalmente avistaram a entrada da fazenda Três Palmeiras, Benedita sentiu que seu coração ia pular do peito. A carruagem parou em frente à casa grande, e Dona Márcia saiu para recebê-los com sorrisos e saudações cordiais. As duas senhoras começaram a conversar sobre bordados, enquanto Benedita permanecia perto da carruagem, seus olhos vasculhando freneticamente os arredores. E então ela ouviu. Um menino saía da cozinha dos fundos carregando uma cesta. Tinha uns 12 anos, era magro mas com porte digno, e havia algo em seu rosto. A linha do queixo, o formato dos olhos, que ecoava o bebê que ela havia embalado tantos anos atrás. Ele começou a atravessar o terreiro em direção à horta, e quando virou a cabeça, Benedita viu a marca de nascença, em formato de lua crescente, atrás da orelha esquerda. "Miguel", ela sussurrou, tão baixo que nem ela mesma ouviu direito. Então mais alto, ainda controlado, "Miguel." O menino não pareceu ouvir. Continuou caminhando. Benedita deu um passo à frente, depois outro, depois começou a correr, esquecendo completamente onde estava, quem poderia ver, quais seriam as consequências. "Miguel!" gritou, e dessa vez sua voz ecoou por todo o terreiro. O menino parou.
Virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os dela através da distância, e algo extraordinário aconteceu. Mesmo após 12 anos, mesmo ele tendo sido apenas um bebê quando foram separados, algo em seu rosto mudou. Reconhecimento. Não racional talvez, mas visceral, celular, o reconhecimento de algo que transcende memória consciente. A cesta caiu de suas mãos. Mamãe, disse, a palavra saindo como uma pergunta e uma certeza ao mesmo tempo. Benedita correu, e Miguel correu, e no meio do terreiro da fazenda Três Palmeiras, sob o sol de dezembro de 1875, 12 anos após serem violentamente separados, mãe e filho se reencontraram. Benedita o envolveu em seus braços, e era como se ele ainda fosse o bebê de 8 meses, mesmo que agora ele fosse quase tão alto quanto ela. Meu filho, meu menino, meu Miguel, ela repetia sem parar, cobrindo seu rosto de beijos, tocando-o como se precisasse confirmar que ele era real, que não era apenas mais um dos sonhos cruéis que a atormentavam há anos. Miguel chorava também, agarrando-se a ela com força desesperada. Eu sabia, ele dizia entre soluços, eu sempre soube que você existia. Todos diziam que eu estava inventando, que bebês não se lembram, mas eu sabia. Eu sentia você. Ouvia sua voz nos meus sonhos. Mamãe, mamãe, mamãe. As duas senhoras, Dona Clara e Dona Márcia, observavam a cena com expressões mistas de choque e perturbação. Outros escravos começaram a se reunir ao redor, alguns chorando abertamente ao testemunhar aquele reencontro. Até alguns dos feitores, homens duros acostumados à violência e separações, pareciam desconfortáveis, desviando o olhar. O que está acontecendo aqui? Exigiu saber o senhor José Pedro, saindo da casa grande ao ouvir a comoção. Dona Márcia explicou rapidamente. Parece que essa escrava da Dona Clara é a mãe do seu João. Foram separados há muitos anos. Miguel, o menino corrigiu automaticamente, mesmo através das lágrimas, mesmo sabendo que poderia ser castigado por contradizer. Meu nome é Miguel. O senhor José Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a situação. Então disse friamente, que coincidência comovente. Mas isso não muda nada. O menino é minha propriedade, comprada legalmente. Se querem fazer suas despedidas novamente, tem 5 minutos. Então cada um volta ao seu lugar. 5 minutos. 12 anos de separação, de busca, de dor, reduzidos a 5 minutos. Benedita sentiu a familiar dor da impotência, a realidade brutal de que mesmo naquele momento de alegria impossível, eles ainda não eram livres, ainda não tinham direito nem mesmo ao próprio amor. Mas Miguel se afastou suavemente dos braços da mãe. Limpou as lágrimas com as costas da mão e ficou em pé, sua postura ereta e digna. Aos 12 anos, ele tinha a altura de um menino magro de sua idade, mas naquele momento parecia maior, como se alguma força interior o fizesse crescer. Olhou diretamente para o senhor José Pedro, depois para Dona Márcia, depois para Dona Clara, e finalmente sua voz clara e firme ecoou pelo terreiro. Vocês não entendem o que fizeram, não é? O silêncio que se seguiu era absoluto. Um escravo, uma criança escrava, questionando diretamente os senhores. Era impensável. Vários escravos presentes ofegaram, esperando a punição violenta que certamente viria. Mas Miguel continuou, suas palavras saindo com uma clareza e uma autoridade que eram assustadoras vindo de alguém tão jovem. Vocês dizem que me compraram legalmente. Papéis foram assinados, dinheiro trocou de mãos, tudo muito correto e civilizado. Mas vocês não compraram um objeto. Não compraram uma ferramenta ou um animal. Vocês compraram, ou pensam que compraram, uma pessoa. Uma pessoa com memórias, com sentimentos, com alma. Miguel, não. Benedita tentou interromper, apavorada com as consequências, mas ele levantou a mão gentilmente, pedindo que ela o deixasse falar. Eu tinha 8 meses quando me arrancaram dela, ele continuou, apontando para Benedita. 8 meses. Todos sempre me disseram que era impossível eu me lembrar. Mas eu me lembro. Não de imagens claras, mas de sensações, de sentimentos. Lembro do calor dos braços dela, do cheiro da pele dela,
do som da voz dela cantando. E mais que isso, lembro da dor, do terror de ser arrancado, da confusão, do vazio que nunca foi preenchido. Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas que assistiam. Escravos que haviam passado por separações similares, que reconheciam cada palavra como se fossem suas próprias. Miguel olhou ao redor, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Durante 12 anos, vivi com um buraco dentro de mim. Um lugar vazio que deveria ser preenchido por amor materno, por pertencimento, por saber que alguém no mundo me amava incondicionalmente. Vocês roubaram isso de mim. Não roubaram apenas minha liberdade, roubaram minha infância, minha mãe, minha humanidade básica. Chega, ordenou o Senhor José Pedro, mas sua voz não tinha a força usual. Havia algo nas palavras de Miguel que o perturbava profundamente. Não, Senhor, Miguel disse com respeito mas firmeza, ainda não cheguei. Porque preciso que vocês entendam algo. Vocês pensam que escravidão é sobre trabalho não pago, sobre lucro, sobre economia. Mas não é. É sobre destruição sistemática da alma humana. É sobre pegar pessoas como vocês, com os mesmos sentimentos, os mesmos sonhos, e quebrar algo essencial dentro delas. E o pior de tudo é que vocês fazem isso não por ódio pessoal, mas por indiferença. Por conveniência. Porque é lucrativo. Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais suave mas não menos intensa. Eu aprendi a ler, Senhor. O Senhor permitiu, talvez achando que isso me faria mais útil. E através das palavras, descobri que existem lugares no mundo onde isso não acontece. Lugares onde pessoas com minha cor de pele são livres, são cidadãos, são gente. Li sobre a Revolução Francesa, sobre liberdade, igualdade, fraternidade. Li sobre os Estados Unidos da América, onde uma guerra sangrenta foi travada sobre essa mesma questão. Li sobre o Haiti, onde escravos se libertaram pela força. O Senhor José Pedro empalideceu. Você está falando de rebelião, menino? Ameaçando. Não, Senhor, Miguel respondeu calmamente. Não estou ameaçando. Estou profetizando. Porque esse sistema que vocês construíram, esse sistema que permite arrancar bebês dos braços de suas mães, que trata seres humanos como mercadoria, que sustenta a riqueza de vocês sobre o sofrimento de milhares, esse sistema vai cair. Talvez não amanhã, talvez não no próximo ano, mas vai cair. Porque é insustentável. Porque é imoral. Porque vai contra tudo que há de básico na natureza humana. Dona Clara estava chorando abertamente agora, um lenço pressionado contra a boca. Dona Márcia parecia pálida e perturbada. Até o Senhor José Pedro estava silencioso, como se pela primeira vez em sua vida estivesse realmente ouvindo, um escravo falar. E quando cair, Miguel continuou, sua voz agora carregada de uma certeza profética que fazia arrepios subirem pela espinha dos ouvintes. Quando a abolição finalmente chegar, vocês terão que viver com o peso do que fizeram. Terão que olhar nos olhos de seus filhos e explicar como puderam participar disso. Terão que se olhar no espelho e confrontar o fato de que foram cúmplices de uma das maiores atrocidades da história humana. Ele se virou para sua mãe, pegando a mão dela. Eu a perdoei, mamãe. Perdoei por não conseguir me proteger, por não conseguir me encontrar mais cedo. Porque sei que você não teve escolha. Mas ele apontou para os senhores, eles têm escolhas. Todos os dias, escolhem manter esse sistema. Escolhem o lucro sobre a humanidade. Escolhem o conforto sobre a consciência. E a história, sua voz cresceu, preenchendo todo o terreiro, ecoando pelas paredes da casa grande, penetrando cada coração presente. A história vai julgar vocês. Vai julgar cada pessoa que teve o poder de mudar isso e escolheu não fazer nada. Vai julgar cada senhora que se beneficiou do trabalho escravo enquanto fingia piedade cristã. Vai julgar cada senhor que tratou seres humanos como investimento e depois dormiu tranquilo à noite. Miguel olhou para cada pessoa presente, senhor e escravo, livre e cativo, e disse suas palavras finais: um dia, eu serei livre. Talvez por lei, talvez por fuga,
talvez simplesmente por sobreviver o suficiente para ver esse sistema imundo desmoronar. E quando esse dia chegar, vou me lembrar deste momento. Vou me lembrar do dia em que reencontrei minha mãe e tive que me despedir dela novamente depois de apenas minutos, porque pessoas que se consideram civilizadas e cristãs decidiram que seu lucro é mais importante que nosso amor. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ninguém se mexia. Era como se as próprias palavras tivessem congelado o tempo, criando um momento cristalino de verdade nua e crua que nenhum dos presentes poderia negar ou esquecer. Dona Clara foi a primeira a se mover. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela se aproximou de seu marido, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena. Antônio, ela disse com voz trêmula, compre esse menino. Por favor. Não posso. Não consigo viver com a ideia de separá-los novamente. Compre-o e deixe-os juntos. Eu imploro. O senhor Antônio olhou para sua esposa, depois para Benedita e Miguel, depois para o senhor José Pedro. Quanto você quer por ele? O senhor José Pedro parecia atordoado, ainda processando tudo o que havia escutado. Ele é valioso. Sabe ler, é inteligente, forte. Quanto? Repetiu o senhor Antônio, mais firmemente. 1.500 mil réis. Era uma fortuna. Um preço absurdo para um menino escravo de 12 anos. Mas o senhor Antônio assentiu. Fechado. Vou enviar o pagamento esta semana. Benedita desabou de joelhos, soluçando. Miguel se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a novamente. Não era liberdade, ainda eram escravos, ainda eram propriedade, ainda viviam sob o poder arbitrário de senhores. Mas pelo menos estariam juntos. Pelo menos teriam isso. Nos anos que se seguiram, a história do discurso de Miguel naquele terreiro se espalhou pelas fazendas da região como fogo em mato seco. Era contada e recontada nas senzalas, cada versão adicionando detalhes, transformando o menino numa espécie de profeta. E suas palavras, de fato, eram proféticas. Em 1888, 13 anos após aquele dia, a Lei Áurea foi finalmente assinada, abolindo a escravidão no Brasil. Miguel tinha 25 anos quando se tornou legalmente livre. Benedita, 45, viveu para ver o dia que havia considerado impossível durante tanto tempo. E naquela manhã de 13 de maio, quando a notícia chegou à fazenda, Miguel abraçou sua mãe e sussurrou. Eu disse que ia acontecer, mamãe. Eu disse. Benedita apenas chorou, segurando o rosto de seu filho entre as mãos, olhando para aqueles olhos que nunca havia esquecido, mesmo quando ele era apenas um bebê de 8 meses sendo arrancado de seus braços. Você sempre soube, meu filho, ela disse. Desde o começo, você sempre soube. E pela primeira vez em suas vidas, eles eram livres. Não apenas de jure, mas de facto. Livres para ficarem juntos. Livres para amarem um ao outro sem medo de separação. Livres para serem, finalmente, simplesmente mãe e filho. O discurso de Miguel naquele terreiro em 1875 havia calado a fazenda por sua verdade brutal e sua profecia certeira. Mas mais que isso, havia plantado sementes. Em alguns, sementes de culpa que nunca mais os deixaram em paz. Em outros, sementes de mudança que germinaram lentamente. E em todos os escravos que o ouviram, sementes de esperança, a compreensão de que seu sofrimento não era natural, não era justificado, não era para sempre. Anos depois, quando era já um homem livre trabalhando como professor de crianças negras recém-libertadas, Miguel frequentemente contava a história de sua separação e reencontro com sua mãe. E sempre terminava com as mesmas palavras. Nunca esqueçam. Nunca deixem que digam que não foi tão ruim. Nunca permitam que minimizem a dor, que romantizem a opressão. Porque cada criança arrancada dos braços da mãe, cada família destruída, cada vida quebrada, importa. Cada uma é uma tragédia que clama por justiça. E Benedita, sentada sempre na primeira fila quando ele falava, assentis com a cabeça, suas mãos segurando as de seu filho. O filho que havia perdido e encontrado, o bebê que cresceu para ser um homem que desafiou um sistema inteiro com nada além da verdade.
A verdade que, naquele dia de dezembro de 1875, calou uma fazenda inteira e ecoaria através das décadas, um testemunho de que mesmo nas maiores trevas, a voz da justiça não pode ser silenciada para sempre.